Bom, o material que a gente tem hoje é um pouco diferente. Não é um artigo, não é um livro. É, na verdade, a transcrição de uma história sendo criada em tempo real. É de uma sessão de RPG de mesa, o Ordem Paranormal. Ah, muito bom. Para quem talvez não conheça o formato, é basicamente um teatro de improviso. Tem um narrador, o mestre, que cria um mundo, um cenário, geralmente bem misterioso, bem brutal, e os jogadores são os protagonistas. As decisões deles é que movem a história. Eles constroem a narrativa juntos, né? Exato. E o nosso objetivo aqui hoje é justamente desvendar a construção dessa história. Como que um mistério tão complexo vai se revelando aos poucos e, principalmente, como o universo da trama explode a partir do que os jogadores fazem. E o ponto de partida já é explosivo. A premissa é que os jogadores acordam no corpo de assassinos procurados. Sem memória nenhuma. Não sabem quem são, o que fizeram, nada. Que caos! E encontrarem uma outra agente, a Agatha. É ela que vai dar as primeiras respostas. É o começo do mergulho, sabe? Sim, e a Agatha não enrola. A explicação dela já é o primeiro grande soco no estômago. Ela revela que eles estão ali para impedir um ritual terrível ligado a um evento, a tal lua de sangue. E aí ela começa a despejar um monte de informação devastadora. Primeiro, o plano dos inimigos é sacrificar 6 pessoas, uma por dia, durante a próxima semana. E segundo, que é onde a coisa complica de verdade. Os corpos que eles estão habitando pertenciam aos próprios assassinos que iam fazer o ritual. A mente deles foi transferida para esses corpos. Uma tática de infiltração extrema para parar tudo por dentro. E o terceiro ponto é quase uma regra do jogo. As memórias originais deles, de quem eles eram de verdade, estão bloqueadas. A Agatha diz que é tipo um mecanismo de defesa, sabe? Para evitar a loucura de processar 2 vidas ao mesmo tempo. Mas aí vem o golpe final. Ela avisa que o corpo original de um dos agentes, o corpo real dele, já foi encontrado morto. Nossa. E é aí que a história deixa de ser só um mistério e vira um drama existencial. Um dos personagens, o Dalmo, ele tem um flash da vida real dele e entra em pânico. Começa a gritar, eu sou eu tenho uma filha, uma esposa. A missão de salvar o mundo fica em segundo plano. A missão agora é se salvar. Vira uma coisa totalmente pessoal. Totalmente. E o que é genial aqui é como o mestre transforma isso numa mecânica de jogo. Acessar as memórias do assassino pode te dar uma habilidade, uma vantagem, mas a que custo, né? Cada vez que o jogador faz isso, ele está abrindo mão de um pedaço de si mesmo. Não é só rolar um dado, é uma escolha moral. É muito mais profundo. E para botar mais lenha nessa fogueira de identidade, a Agatha entrega uma caixa. Dentro estão os equipamentos que pertenciam aos assassinos. E o visual desses itens é fantástico. Tem um casaco vermelho, uma máscara branca com a marca de uma mão de sangue, bandagens que parecem amaldiçoadas, um capacete de mergulhador antigo todo enferrujado e um outro capacete com um sorriso. Sinistro, perturbador. Sim. E esses itens funcionam como catalisadores, gatilhos. A Agatha avisa que usar eles desperta a tal da intenção assassina que está latente nos corpos. Eles ficam mais fortes, mais letais. É o clássico, né? Risco e recompensa. Total. Em termos de jogo, é tipo, você ganha um bônus de ataque, mas perde sanidade. O mestre está amarrando o tema da perda de identidade direto nas regras. E junto com esse dilema todo, vem a primeira pista concreta. Um endereço. Um bar chamado Sovaco Seco, onde tem um informante esperando por eles. Esse encontro com o informante, o Jeremias, é ótimo para expandir o mundo. Ele introduz um conceito novo, os transtornados, que são, tipo, viciados em energia paranormal. Gente que vai para lugar assombrado fazer ritual para sentir o barato do outro lado. Sei. Com essa informação, os jogadores conseguem conectar os pontos com um panfleto que eles tinham achado antes, de um show de uma banda de metal chamada Psicoleira, que ia rolar numa casa noturna abandonada, o Demônica Clube. E a construção de cena nesse clube é um primor de horror. O mestre não fala só, o lugar é estranho. Ele descreve o segurança na porta,
Um cara com um saco de pão sujo de sangue na cabeça. Nossa, que imagem. Pois é, a atmosfera é pesada, a energia é de violência. Fica muito claro que aquilo não é um show normal. E o ponto de virada é visceral. A banda sobe no palco, o público abre um círculo, o mosh pit, sabe? Mas em vez de dançar, eles começam a se massacrar, com facas, barras de ferro, uma carnificina. E os jogadores são jogados bem no meio daquilo tudo. O que me impressiona aqui é que a situação força os jogadores a pensar fora da caixa. Não é só atacar o monstro. Eles estão no meio do caos, com dezenas de pessoas. Não dá para lutar com todo mundo. Eles precisam observar, entender o que está rolando e usar a criatividade para sobreviver. Sem dúvida. É um teste de inteligência e estratégia sob pressão. E é interessante notar que as habilidades exigidas aqui, tipo análise rápida de cenário, adaptação, resolver problema complexo com pouca informação... São habilidades que a gente usa em outras áreas, né? Exato, é verdade. Quem se envolve com RPG geralmente é mais criativo, tem um raciocínio rápido, um envolvimento forte com leitura. É um perfil de pessoa que se dedica a entender sistemas complexos, o que combina muito com a preparação para desafios como vestibular, concurso público, OAB, residência médica. É a mesma musculatura mental, só que aplicada em contextos diferentes. Essa capacidade de prever consequências e adaptar um plano sob pressão é valiosíssima. Pois é. E se quem nos ouve é estudante e está buscando essa preparação de alto nível, a dica é certeira. Entra agora em medcube.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. É a ferramenta perfeita para quem leva os estudos a sério. Bom, retomando a cena do Demônica Club. O resultado daquele massacre é onde o horror vira surreal. O sangue das vítimas não cai no chão, ele flutua. Sobe para o teto e forma um símbolo ritualístico gigante. Enquanto isso, no chão, os corpos se contorcem e se fundem numa massa pulsante de carne. Que loucura! E aí essa massa se abre que nem uma ferida e revela um portal. Uma boca enorme, vermelha, faminta, que começa a devorar os cadáveres. É nesse momento que o grande vilão, ou melhor, o mestre de cerimônias, aparece. Um homem chamado Giovanni. E ele não vem para lutar, ele vem para explicar. E a explicação dele vira o jogo de cabeça para baixo. Ele revela que o ritual se chama Exatombe, e não é um sacrifício para uma entidade. É uma competição mortal. 6 equipes, cada uma com 6 membros, incluindo um sacrifício designado, e elas têm que lutar entre si. E a reviravolta é brutal. O objetivo dos jogadores, que eles achavam que era impedir o ritual, muda para vencer o ritual. A missão de cada equipe é proteger o seu próprio sacrifício e, ao mesmo tempo, caçar e eliminar os sacrifícios das outras. A cada dia, um tem que morrer. A última equipe de pé, no dia da lua de sangue, vai ter um desejo realizado por um artefato, a coroa de espinhos. Putz. Os personagens descobrem que não eram heróis infiltrados. Eles eram, sem saber, participantes de um torneio sádico. Então, a missão era uma mentira? Ou uma meia-verdade? Eles foram jogados lá para serem gladiadores, não salvadores. Mas isso não corre o risco de ser o que se chama de railroad no RPG? Tipo, tirar o poder de escolha dos jogadores? De repente, parece que eles são forçados a participar do torneio. Isso é sempre uma boa escolha narrativa. Ótima pergunta. E toca num ponto central do design de jogos. O risco existe sim, mas aqui funciona por 2 razões. Primeiro, a revelação não invalida o que eles fizeram antes, só recontextualiza. A investigação deles levou até ali. E segundo, e mais importante, ela apresenta uma nova escolha, só que muito mais terrível. Participar do jogo para talvez ter uma chance de reaver suas vidas ou se recusar e morrer. A agência deles não foi tirada, ela foi colocada sob uma pressão insuportável, o que é muito mais interessante dramaticamente. Entendi. A escolha ainda existe, só que as opções são péssimas. Exatamente. E isso nos leva para o dilema final da sessão.
Depois de explicar tudo, o Giovanni, a equipe dele e a banda simplesmente se jogam no portal de carne. E são, horrivelmente despedaçados, devorados. E os jogadores entendem que, por mais insano que pareça, aquele é o único caminho. E a decisão deles é um momento narrativo muito forte. Um a um, eles decidem pular. E não é só pela missão, é pela promessa que fizeram uns aos outros. A frase de um deles resume tudo. A gente prometeu para os outros, a gente vai fazer isso junto, não importa a merda que fosse. Uau! E a cena final é de tirar o fôlego. Eles não morrem. A sensação de serem rasgados é seguida por um despertar. O cenário sujo de São Paulo some. Eles se veem num lugar quente, seco. Um deserto de terra batida, sob um sol forte da manhã. Estão todos juntos, de pé, sobre um de 6 símbolos desenhados no chão. O verdadeiro jogo começou. É uma escalada narrativa impressionante. Numa única sessão, eles foram de uma sala de interrogatório para um massacre numa boate e terminaram numa arena de combate em outra dimensão. A escala do conflito explodiu. Sim, a história subiu de nível de um jeito absurdo. Achavam que estavam investigando um culto em São Paulo. E, na verdade, estavam na cerimônia de abertura de um Battle Royale paranormal. O que me deixa com uma pergunta, sabe? Olhando para o futuro da história. Ao entrar nesse novo mundo, forçados a matar para sobreviver, os personagens estão mais perto de recuperar quem eles eram ou de se renderem de vez aos instintos dos corpos que eles habitam? A linha entre o herói e o monstro não é mais uma linha no chão, é o próprio campo de batalha. O prêmio real da Hexatombe talvez não seja o desejo da coroa, mas sim a chance de sair dessa competição ainda sendo dono da própria alva.